Olá a todos, eu tenho feito análises do sistema GESARA e agora eu vou abordar uma questão sobre as holdings familiares. Um questionamento que me foi feito: montar a holding familiar antes de receber os recursos, se sim ou não. Bom, eu vou dar uma explicação que existe duas situações completamente diferentes, ok? A primeira situação são pessoas como eu, que têm contratos firmados na compra e venda de ativos. Tá ok? Então, se você tem um ativo, aliás, você intermediou um ativo, aí você tem uma situação. Se você é dono de um ativo e você tem que repassar para as pessoas, você tem uma outra situação. Tá ok? Vou citar um exemplo de uma operação onde o proprietário ele montou a holding familiar dele e em cima do contrato de compra e venda ele colocou a holding familiar, não o nome dele como pessoa física. Por quê? Porque a holding vai receber os valores dele e a holding vai repassar os valores pagando uma carga tributária muito mais baixa, pagando menos imposto. Então, para quem é proprietário de um título, é vantagem sim receber por sua holding familiar, tá? Se tiver pessoas no contrato e ela tiver que repassar os valores, tá? Se tiver direto todo mundo no contrato mãe e nas subinfras do contrato, não tem problema, porque cai na conta, automaticamente é feita a transferência, não se é pago imposto nesse sentido. Mas se as pessoas não estiverem no contrato mãe, às vezes a gente faz acordos e em vez de colocar no contrato mãe, nós temos que fazer os repasses dos valores em contratos que nós chamamos, por exemplo, de subinfa. Tá? Se a subinfa não estiver ligada ao contrato mãe, tá? Você tem dois caminhos. Ou apresentar diretamente ao banco o contrato da subinfa e na hora que cair o recurso automaticamente ser transferido para não gerar uma bitributação, tá ok? Ou você pode abrir uma holding também, aquele comissionado que vai receber do contrato principal, abrir uma holding, receber em nome da holding e repassar para as pessoas que não estiverem ligadas diretamente ao contrato, tá? Através da holding para pagar menos imposto. Tá? Então vocês percebam que são níveis de situação. Tem proprietários que abriram holding para distribuir, inclusive por doação, tá, gente? Para distribuir pagando menos imposto. Só que existem os intermediários, que é o nosso caso, que vão receber, e se tiver outras pessoas para pagar, se o contrato mãe permitiu colocar uma subinfa, todo mundo vinculado ao contrato matriz, beleza. Mas existem operações que não permitem. Então a pessoa recebe, paga todos os impostos e transfere para outra pessoa por doação. E também existe essa possibilidade. Tá? Mas, se em vez de doação, a pessoa firmou um contrato com todos os intermediários, aí não é mais doação, é um contrato firmado de uma relação comercial. Então é um contrato cível. Contrato cível vai sim pagar 27,5% de imposto de renda e pode pagar ISS também. Tá ok? Depende aí conforme vai a negociação de cada situação. Para evitar esse tipo de situação, uma carga tributária mais alta, aí aquele intermediário que tem várias pessoas para pagar, é aconselhável sim abrir também uma holding, receber pela holding, e esta relação comercial, porque tem os contratos, sim pagar pela holding, tá? Porque vai pagar menos imposto. Tá joia, gente? Então assim, se não tiver o contrato, se for um termo de doação, aí não precisa da holding. Recebeu em nome de pessoa física, pagou as cargas tributárias que vão ser altas, não tem choro nem vela, você entendeu? O valor líquido,
paga proporcional às pessoas por doação. É o caminho mais barato que existe para fazer. Mas se tiver contrato de subinfa, contrato de JVA, entendeu? Aí a conversa muda, é uma relação comercial. Tá ok? Bom, vamos para uma outra etapa. Você está recebendo uma doação. É o caso, por exemplo, da operação do pastor Osório. Você vai receber uma doação em seu nome. Não, você não tem que correr para abrir a holding. Tá ok? Mesmo que certos contadores queiram induzir vocês a isso, dizendo que vão pagar menos imposto, tá? Existe um equívoco nesse ponto pelo seguinte: como você recebe por doação, você vai pagar 8% de imposto. Acabou. Não é relação comercial, como eu falei anteriormente. Você recebe o valor, pagou os 8% de imposto. Quando eu digo 8%, depende do estado, tá? Que é o ITBC, o Imposto sobre Operações, sobre Doações, tá? Então, assim, tem de 4% a 8%, dependendo do teu estado. Então, assim, você vai receber uma doação que ela vai vir já descontada, ou você tem um prazo de até 30 dias para fazer o pagamento. Tá? Eu aconselho, façam, porque a multa é pesada nesse sentido. Ainda mais que todos nós seremos muito observados pela Receita Federal em virtude desses valores astronômicos. Vamos andar sempre na linha, sempre certinho, para não ter problema. Tá ok? Então, assim, se você recebeu por doação, você não precisa abrir imediatamente uma holding familiar. Tá? Eu aconselho abrir logo, e quando você abriu sua holding familiar, tá? Eu particularmente aconselho que as doações que você queira fazer, você faça pela holding, tá? Mas isso daí é só um aconselhamento. Você pode doar direto pelo seu nome de pessoa física sem problema, tá bom? Não se preocupa quanto a isso. Mas o interessante é, receber o seu dinheiro, já veio descontado o imposto, o dinheiro é seu. Abriu a sua holding com calma. Programe-se para abrir no máximo em 30 dias. Abriu sua holding com calma. Transfere teu patrimônio para a holding. Tá ok? E aí vocês vão ter uma, vamos dizer assim, uma proteção maior e vão pagar menos imposto. Como eu disse, recebeu o dinheiro, vai comprar uma casa, chega para o dono da casa, você paga 100% do valor e coloca uma observação dizendo, olha, eu quero, só vou transferir essa casa dentro de 30 dias para uma holding no qual eu sou o titular. E aí faz-se um registro no cartório de imóveis, uma anotação lá na matrícula do imóvel que o terreno, que o imóvel foi vendido. Até por evitar fraudes, tá, gente? Então o que acontece? Montou a holding, aí em vez de transferir para o seu nome, depois do seu nome transferir para a holding, aí transfere direto para a holding. Tá? Isso é uma questão de vocês conversarem na hora que estiver comprando um imóvel. Para o proprietário não vai fazer diferença nenhuma. O importante dele é vender. Tá bom, gente? Então, assim, não precisa correr, mesmo que muitos contadores e advogados digam para vocês, faça isso rápido, para não pagar menos imposto, porque tem 30 dias para transferir. Gente, não se preocupa. Vocês estão recebendo por doação. Doação, o imposto já está pago. Tá ok? E para as pessoas, recapitulando, e para as pessoas que tiveram um compromisso de compra e venda de ativos, se você vai receber e não tem que repassar para ninguém, você não tem que ter pressa. É o mesmo processo que eu falei da questão da doação. Você recebe, monta a sua holding com calma e você pode adquirir os bens da mesma forma. Tá ok, gente? Entenda assim, existem duas situações diferentes. Quem está em contrato, que aí é uma relação comercial, e quem está recebendo por doação. Tá? Doação, você recebeu, você já pagou o imposto, você não tem que sair correndo para abrir holding nenhuma, não. Tá ok, gente? Espero ter sido claro nessas informações e vamos fazer as coisas com calma. E com certeza é importante que quando todo mundo receber os seus valores, fazer aqueles procedimentos de segurança que eu já disse em outros áudios,
e, acima de tudo, descansar. Vocês merecem, todos nós estamos estressados com as demoras, a gente merece, e fazer as coisas com calma, com o pé no chão, que tudo já deu certo, ok? Obrigado pela atenção de todos.